E aí, minha gente, bom dia, bom dia! Estamos iniciando o nosso quarto encontro de Roberta Queiroz e as 6 questões. Eu estou muito feliz de receber vocês hoje para conversar sobre responsabilidade civil. É isso mesmo. Vamos falar sobre tema de responsabilidade, que é um tema muito maravilhoso, é um tema que sempre cai. Quero apresentar alguns artigos para você, mas antes eu quero mandar um beijo para você ao vivo, que está aí no nosso chat. Menos as pessoas que acordam para encher o saco das outras, né, que ninguém merece, mas as pessoas que estão aqui para aproveitar o nosso dia e serem, sobretudo, principalmente felizes e agradáveis. Beijo para Ana, Gabi, Sofia. Beijo, Júnior, Maria, Suzy, Isabela, programa Criança Feliz, importante. Paula, Adriana, Aderline, Eveni, Driele, Gabi, beijo, um beijo para Raíssa, Adriana, beijo, estamos te esperando, beijo, 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 Suzy, Maria, Gabi, de novo, todo mundo aí, o povo de Uberlândia. Como estão os filhotes de Dora? Estão ali, né, gente? Começando a querer andar. Enfim. O povo reclamando no chat. É porque é um povo, gente, que não tem o que fazer da vida, né? Porque se tivesse, tava ali. Eu tô no chat falando. Tava testando material aqui. Enfim. Ninguém é obrigado, né? Às vezes eu agradeço a Deus por eu não falar as coisas todas que eu penso. Acho que meu advogado não deve ter acordado ainda, né? Então deixa eu ficar quieta aqui. Bora. Vamos pra cima. Beijo enorme. Mais um dia. Tá chegando a nossa data e tá chegando mesmo. Tá chegando mesmo. E quanto mais energia positiva você emanar para os outros, mais energia positiva vem para você. É um momento muito complicado, é um momento tenso, é um momento de tensão, né? É uma situação que a gente fica ali ansioso, agoniado. Mas deixa eu te falar, para quem tem fé, e pode ser a fé no que você quiser, pode ser a fé no que você quiser, no seu Deus, na sua matemática, na sua energia, no seu cosmo, no que você quiser, na sua entidade, no que você acreditar. Quem tem fé, o impossível é só questão de opinião. Só. Mais nada. Engraçado, né? A gente vê essas frasezinhas feitas de Instagram, frases instagramáveis, etc. E aí eu vi uma que era assim, sem saber que era impossível, foi lá e fez. E conseguiu. Quer dizer, nada é impossível para quem tem fé, para quem acredita, para quem faz sua parte, para quem acorda todos os dias e é uma pessoa boa, agradável, uma pessoa bacana. As coisas acontecem para essas pessoas, sabia? A energia que a gente manda é a energia que a gente recebe. A fé que a gente tem é a bênção que a gente recebe. Então, é sempre assim. E vamos seguir, né, gente? Vamos seguir, porque estamos aqui, como eu já mencionei para vocês, para sermos felizes no caminho, tá? Ser professor é sinônimo de paciência, é paciência. É uma missão de vida. Eu tenho certeza que os professores vão direto para o céu, após suas respectivas mortes. Seus passamentos, o professor vai direto para o céu. Gostei da Isabela. Estou precisando dessa aulinha depois de ter aturado o direito previdenciário. Sangue de Jesus tem o quê? Poder. Porque a gente aguenta as outras matérias, mas tem o direito civil para lavar a alma, para purificar, né? E é sobre. Gente, beijo, beijo. Vambora. Vambora, porque o caminhão da aprovação está passando na sua rua para convidar você
a aprender responsabilidade civil e acertar absolutamente todas as questões. Mete o sorriso nessa cara e vamos embora aprender um pouquinho mais. Vamos para o nosso material? Aliás, eu só quero começar te contando que cada merda que você faz por aí, você é punido de uma determinada forma. Isso é fato, tá? Nossa, Roberta, Jesus amado. Se eu fizer merda, eu vou ser punido? Vai. Se você fizer merda no direito penal, você vai ser punido no direito penal. Concorda comigo? Se você fizer merda no direito penal, você vai ser punido no direito penal. Vai ser punido com o quê? Vai ser preso. Se você tá lá no direito administrativo, é um agente público, por exemplo, e você faz merda no direito administrativo, o que vai acontecer com você? Você vai ser punido. Você pode responder por uma improbidade, você pode ser punido com uma demissão, com uma suspensão, com uma censura, né? Enfim, você pode ser punido de várias formas, né? E aí, a gente tem o seguinte: se você faz merda aqui no direito civil, o seguinte meu querido, infelizmente, a gente não tem como mandar prender. Infelizmente, não. Felizmente, porque eu já fiz merda aqui no direito civil. Quem nunca bateu um carrinho, né? E ter que indenizar o coleguinha. Então, assim, aqui no direito civil, se você faz merda, você não vai preso. A não ser que você deixe de pagar alimentos. É a única merda que você pode fazer aqui que gera sua prisão. Só. Qualquer outra merda que você faz aqui, vai ser, sabe o quê? Dinheiro, indenização. Então, se você agride o coleguinha, você pode responder no penal também. Uma coisa não impede a outra. Porque existem merdinhas que você faz no direito civil que refletem também no penal. Existem merdas que você faz no direito administrativo que reflete aqui no civil, que reflete no penal. Só que aí cada esfera cuida das suas respectivas punições. Entendeu? Cada esfera cuida das suas respectivas punições. Então, assim, no final das contas, a gente vai observar que no direito civil a gente não manda prender, mas a gente mexe no outro lado sensível da pessoa, que é o bolso. Então, se você agride o coleguinha, você vai indenizar. Se você bate o carro, você vai indenizar. Se você está fazendo a sua obra da sua casa e porque você foi fazer a perfuração do solo, você rachou o muro do coleguinha, você vai pagar. Se você tem lá no parapeito da sua janela, você, irresponsável para um caramba, deixa o jarro de planta ali pendurado e o jarro de planta cai lá embaixo, você vai responder, você vai indenizar. Se você tem o cachorro mais periculoso do mundo, alguém sabe qual é? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Se você tem o cachorro mais perigoso do mundo, que é esse aqui, é esse, o pincher. Se você tem um cachorro mais perigoso do mundo, olha a cara disso. E ele ataca, tipo esse aqui, ó, que tá falando, vou matar o carteiro, e ele morde o carteiro, o que vai rolar? Vai rolar que você vai responder por isso. E vai rolar que você vai responder por isso por quê? Porque tá no Código Civil, porque tá na lei. Então é esse tipo de coisa que a gente vai responder agora. Só que aqui no direito civil, você pode ser conclamado a responder civilmente pela merda que tu fizeste em decorrência de um contrato ou em decorrência do simples fato de viver a vida e fez uma besteira e vai ter que pagar, entendeu? Do tipo, tô ali passeando com meu cachorro, de repente meu cachorro se solta da coleira e ele ataca pessoas lá e arranca o pedaço da perna. Essa criaturinha aqui faz isso. Ele é capaz de arrancar a sua perna.
Eu sou doida pra ter um bicho desse. Que ele é 90% tremedeira, né? Não, ele é 90% agressividade, ódio e 10% tremedeira. E aí, você vai responder por isso. Você não tem um contrato com a pessoa que foi, né, mordida, mas você, pelo fato de estar vivendo a vida, acabou passando por uma situação e você vai ter que indenizar aquela pessoa. Então, assim, é nesse sentido, tá, gente? É nesse sentido aí que nós temos. Tudo bem? Então, vamos começar as nossas anotações. Lembrando a você que se você for participar da nossa revisão de véspera, você vai receber no dia um livro de direito civil, coisa mais lindeza da face da terra, que eu vou fazer para você. Você não tem ideia de quão lindo esse livro vai estar. Fica até emocionado. Tá? Então vamos lá. A Elaine perguntou: é verdade que os animais serão tributados? Não, acho que não. Não tem isso, não. Os animais, eles estão caminhando, inclusive, com a reforma do Código Civil para deixar de serem coisas, tá? Tudo bem? Pois muito que bem, gente. Vamos lá. Olha só. Aqui, a gente vai ter o seguinte. Responsabilidade civil. Vamos colocar aqui, ó. Serve para quê a responsabilidade civil? Serve para a gente buscar uma determinada indenização quando alguém lhe causar um dano, tá? Quando alguém lhe causar um dano. Esse dano, gente, é um dano aqui no direito civil. Pode ser um dano moral, pode ser um dano material, pode ser um dano estético. Oh, Jesus, espera aí que eu apaguei, foi tudo aqui. Pode ser um dano estético. Ficou muito em cima. Pode ser qualquer dano, entendeu? Então, no final das contas, a gente vai observar que a responsabilidade civil existe e você vai identificar na prova quando a banca te der uma questão falando de alguém que causou um dano para uma outra pessoa e quem sofreu o dano moral, o dano material, que são os danos clássicos, está buscando uma reparação que nós chamamos de indenização. Então, o primeiro passo que você vai lembrar é que não existe, gente, não existe responsabilidade civil sem dano. Não tem como. Porque se o objetivo da responsabilidade civil é buscar a indenização, não tem como você pensar em uma responsabilidade civil sem dano. Agora, o fato é que nós temos, vem comigo agora, nós temos a responsabilidade contratual e a extracontratual. Contratual é aquela que decorre de uma relação contratual. E extracontratual é a que decorre do fato de viver a vida. Também é chamada de responsabilidade aquiliana. Então, por exemplo, você celebrou um contrato comigo. Você não cumpriu o contrato. Você não cumpriu o contrato. Se você não cumpriu o contrato, meu amigo, se você, porque não cumpriu o contrato, me causa um dano, eu posso te pedir a indenização. É a responsabilidade contratual. Agora, se a gente está dirigindo no trânsito e você
bate no meu carro e a gente desce do carro e começa uma briga, uma porrada. E você me agride. E aí eu saio de lá toda xoxa, capenga, quebrada, esculhambada. Tipo, você me causou um dano, eu vou ajuizar uma ação contra você. Tudo bem? Então, todas as vezes que você pensa na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, é essa que nós vamos falar aqui hoje, porque na contratual a gente acaba estudando na aula de contratos. Tudo bem? Nós temos também a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva e subjetiva é conforme tenha ou não um fenômeno chamado culpa. Por quê? Eu vou até chegar isso aqui mais para cá, para eu poder fazer um outro desenho com você. Vou botar aqui assim. Porque veja o seguinte, cola o olho nessa tela aqui agora. Cola o olho. Eu falei para você que a responsabilidade, ela vai surgir quando alguém causar um dano para outra pessoa, né? Então, alguém sofreu um dano. E aí, alguém vai buscar a reparação, a indenização. A indenização, ela é um aspecto óbvio, né, gente? É um aspecto de dinheiro. O dano moral é dinheiro, o dano material é dinheiro, o valor do dano estético é dinheiro. O que não necessariamente esteja precificando o valor da própria pessoa a ser indenizada. É uma forma de reparar, porque aqui no direito civil a gente não tem como mandar prender a pessoa, não tem como mandar dar uma surra na pessoa, né? Embora em algumas vezes na nossa vida você preferiria dar uma surra na pessoa do que fazer ela te pagar um dano moral, por exemplo. Né? É clássico esse. Tem gente que, né, pensaria assim, imagina, se o banco pudesse ser uma pessoa, e aí o banco foi lá, por meio de uma fraude, colocou seu nome no Serasa, te causou um monte de prejuízo, um monte de coisa. Na boa, eu já passei por isso. E aí eu fui na agência, o gerente olhou para mim e falou assim, minha querida, o seguinte problema seu. Eu falei, como é que é? Não me segura, não me segura. Aí você ajuiza a ação, recebe o seu dano moral, mas assim, a vontade era de dar um cacete, né? Um cacete, se o banco fosse uma pessoa que te causou aquele prejuízo todo, aquela angústia toda, aquela situação toda por conta do que aconteceu. Então, no final das contas, a gente não tem como agredir. Então, a gente manda pagar. Esse é o fato, né? A gente não manda pagar. Mas assim, gente, vamos lá. Para eu, que sofri um dano, me ver indenizada, eu vou ter que ajuizar uma ação indenizatória. E nessa ação eu vou ter que provar requisitos, que são os requisitos da responsabilidade civil. Então, o que eu preciso para que ocorra uma fixação de um dano, uma indenização, para que o meu pedido seja procedente? Eu tenho que demonstrar os requisitos da responsabilidade civil. E quais são os requisitos da responsabilidade civil? Vamos colocar aqui assim, ó. Quais são os requisitos da responsabilidade civil? Bom, toda vez que você pensa em responsabilidade civil, para dar certo uma eventual indenização, você vai ter que lembrar do quê? Que precisamos ter uma conduta humana, ou seja, alguém de forma voluntária e consciente causou o dano para outra pessoa, tá? De forma voluntária e consciente causou o dano para outra pessoa. Eu tenho que ter o dano. Acabei de falar com você que não existe responsabilidade civil sem dano. Aliás, o dano, pessoal, é o coração da responsabilidade civil. Você pode ter tudo, mas se não tem dano, não tem indenização. Nem que seja um dano moral, tá? Então, o dano
o nexo causal. O que é o nexo causal? O nexo causal é a ligação entre a conduta humana e o dano. É óbvio que o dano que você sofreu tem que ter sido causado por mim. Porque se a conduta humana foi minha e você sofreu um dano, essa conduta humana minha tem que ser diretamente causada por aquela conduta humana. O dano ele tem que ser diretamente causado pela conduta humana. Se eu te dou uns tabefes no meio da rua, você sofreu um dano, eu sou causadora direta desses tabefes, né? Agora, se acontece uma situação qualquer que rompe o nexo de causalidade, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do cachorro de novo. Eu tenho um cachorro, meu cachorro é super agressivo, super bravo. O Pinscher pesa 500 gramas. Uns cambitos mais finos que palito de fósforo. E aí, o que a gente vai observar? Se o meu cachorro tá dentro da minha casa, e eu, ao chegar em casa, abro o portão e o cachorro sai pra rua porque eu tô deixando e ele morde alguém, é óbvio que eu vou responder. O dano de quem foi mordido foi causado diretamente pela minha conduta. Eu abri o portão. Agora, imagina você que cai um raio na minha casa, eu não estou em casa, Deus me livre, ô Senhor, não deixa... É só um exemplo hipotético, velho. Não deixa acontecer isso, não. Porque aqui são 5 que vão sair correndo de uma vez pra rua, né? 5. E já aconteceu isso comigo aqui. Imagina, deu um raio no portão, o portão abriu sozinho, caiu o portão, o cachorro foi pra rua, eu nem vi e mordeu uma pessoa. Muito embora a pessoa tenha sofrido dano, aquele dano não decorreu diretamente da minha conduta. Não decorreu da minha conduta. Então, assim, eu não tenho como responder por isso. Tá entendendo? Eu não tenho como responder por isso. Não posso. O nexo causal é a ligação direta entre a conduta e o dano. Nós vamos falar de casos hipotéticos já, de vários casos. Entre a conduta e o dano. Tudo bem? Aqui em casa já aconteceu o seguinte. Eu tava tomando banho e aí o gato, dentro de casa, pisou no controle do portão. O portão abriu. Simplesmente 5 cachorros desembestados saíram correndo pelo condomínio. A minha vizinha me mandou uma mensagem. Eu estava no banho, vi o celular apitar, olhei a mensagem. Os cachorros fugiram. Não deu tempo de nada. Eu simplesmente me enrolei numa toalha e saí correndo igual uma louca no condomínio. Aí, não bastasse isso, estava tendo uma festa na casa do vizinho e os meus cachorros entraram na festa para atacar as pessoas. Eu tive que entrar na festa de toalha, tá bom pra vocês? Com o chinelo na mão, brigando com geral, para voltarem para casa. Funcionou? Não funcionou. Aí, antes de passar vergonha, eu voltei em casa, vesti uma calça, correndo, desesperada, porque o portão do condomínio estava aberto. Eu falei, vamos pra rua. E aí, eu voltei, vesti uma calça, vesti uma roupa, os cabelos, tudo cheio de sabão. Entrei na festa, catei um por um, querendo enforcar, matar. É sobre. Quem nunca correu atrás de um cachorro na rua? Que atire a primeira pedra. Porque se não bastasse isso, eu já passei isso também. Na rua mesmo. Só que foi com a Jolie. Jolie é o pug da minha mãe. Eu desci do carro, Jolie saiu correndo, se jogou no meio da pista, eu fui correr atrás dela, saí catando mamona, caí no meio da pista, quase fui atropelada, fiquei sem ar, porque bati o peito no chão, fiquei toda ralada, bati o queixo, ralei também. Quem nunca correu atrás de um cachorro? Aliás, eu tenho uma cicatriz bem aqui assim, ó, tá vendo?
que foi de Jolie nesse dia, porque eu não sei como aconteceu, mas eu caí de frente, bati o peito e ainda caí assim, ó, com as mãozinhas assim, ó. Enfim, é isso. Vou voltar. Então eu preciso do nexo de causalidade. E em alguns casos, a gente analisa culpa. Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir da seguinte forma. Se eu tenho conduta, nexo e dano, eu tenho uma responsabilidade objetiva. Se eu tenho conduta, nexo, dano e culpa, eu tenho uma responsabilidade subjetiva. É só isso. Seja na contratual ou na extracontratual, você pode observar a objetiva ou subjetiva. Agora, no direito civil, o particular, nós particulares, respondemos de forma subjetiva. Isso aqui é a regra na nossa vida, tá? É a regra na nossa vida. E a objetiva, atenção, porque isso aqui já caiu em prova, vai acontecer no direito civil quando a lei estabelecer, exemplo, a lei estabelece que a responsabilidade pelo fato do animal é objetiva, tá? Ou a atividade desenvolvida por quem causou o dano é uma atividade de risco. É isso. Então, no direito civil, via de regra, o particular responde como? De forma subjetiva, ou seja, quando ele agir com culpa. Tá? Não esqueça que sempre tem caído em prova a responsabilidade civil do profissional liberal, que envolve o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sempre tem acontecido isso. Ah, o fulano foi levado para o hospital, chegou lá, ele informou que tinha alergia ao medicamento X e o médico foi lá e, pof, injetou o medicamento X. O médico responde ou não responde? Se ele tiver agido com culpa, responde. Porque a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, tá? Já caiu várias vezes, você está fazendo prova, questões anteriores, você já percebeu, já identificou que tem essa questão aí também. Tudo bem? Tá bom? Aí, o que nós vamos ter? Você já visualizou isso aqui, não já? Já, não já? Então, preste uma atenção numa coisa aqui também que eu quero falar para você. A responsabilidade contratual, o prazo prescricional para quem sofreu o dano cobrar em juízo é de 10 anos. O STJ já se manifestou sobre isso. E a extracontratual, o prazo é de 3 anos, tá? Respectivamente, artigo 205 do Código Civil e 206 do Código Civil. Então, muito cuidado com isso. Qual que é o prazo para quem sofreu o dano? Qual que é o prazo para quem sofreu o dano cobrar judicialmente a sua reparação? Na responsabilidade contratual, 10 anos. Na responsabilidade extracontratual, 3 anos. Então, se alguém bateu no seu carro, e você quer cobrar o dano, você tem 3 anos para cobrar. Se alguém, por conta de um contrato, lhe causou um dano, você tem 10 anos para cobrar, tá bom? É o prazo prescricional para essa reparação. Beleza? Show de bola? Quem quiser dar o print nessa tela aí. Vou conversar com você sobre uma outra questão agora. Preste atenção aqui. Vamos lá. Então, a gente já sabe que eu preciso, para ter a responsabilidade civil, eu preciso de quê? Vamos colocar aqui, ó. Conduta humana mais dano mais nexo
e em alguns casos apenas na responsabilidade subjetiva, culpa. Então eu tenho que ter cuidado com a culpa, porque não é sempre que eu vou analisar. Aliás, se a lei fala se tratar de uma responsabilidade objetiva, o cachorro atacou a pessoa, a responsabilidade é objetiva. Se você chega fazendo a sua defesa dizendo, mas eu não tive culpa, você vai se ferrar, porque ninguém analisa culpa nessa história. Se a responsabilidade é objetiva, você não analisa culpa. Você vai ter que fazer sua defesa invocando outra tese de defesa. Porque culpa ninguém analisa aqui. Entendeu? O meu cachorro se soltou da coleira e eu não tive culpa. Problema seu, vai responder do mesmo jeito. O jarro de planta caiu do parapeito da janela e eu não tive culpa. Vai responder do mesmo jeito, não tem conversa fiada. Tá? Então, a culpa só em alguns casos. Então, a gente tem essa situação aqui, certo? Nós temos, então, portanto, a responsabilidade civil acontecendo por meio de uma situação de verificação dos requisitos. Deixa eu apagar isso aqui. Dos requisitos. Pois bem, vou arrumar isso aqui agora. Pronto. Isso aqui são os requisitos da responsabilidade civil, mas a gente tem que ter um cuidadinho especial com a culpa. Porque a culpa, ela só estará presente na responsabilidade subjetiva. Até aqui tudo bem? Então, vem comigo aqui, gente. Vem comigo aqui. Você lembra de quando você estudou na escola matemática e equação? O que era a equação? Era não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, igual a não sei o quê. Não era assim? Pois é. Isso é uma equação. Se eu chego para você e falo assim, 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, para o resultado ser 4, eu tenho 2 mais 2 para ser igual a 4. Porque se for 2 mais 3, o resultado não é 4. Tá errado. Na responsabilidade civil, qual é a conclusão se você soma tudo isso aqui? Se você soma conduta humana, mais dano, mais nexo, mais culpa. Se tiver tudo certo, qual é o resultado dessa equação? Fixação de indenização. Entendeu? Então, para estar tudo lindo e o resultado for um resultado positivo, ordenando a indenização, a equação tem que estar bonita. Eu vou somar conduta humana, mais dano, mais nexo, mais culpa se for subjetiva, e o resultado tem que ser indeniza. Isso quer dizer que se der problema em alguma dessas situações aqui, não tem indenização. Mas, basicamente, a gente vai ter o seguinte. Olha lá. Conduta humana. Pode ser que essa conduta humana venha analisada com a subjetividade da culpa? Pode ser. Né? E essa conduta humana, categoricamente, causou um dano, né? Essa conduta humana, categoricamente, causou, vou botar aqui, um dano. Não existe responsabilidade civil sem dano, tem que causar um dano.
Só que a conduta tem que ser a causadora direta, diretona mesmo, do dano. Não foi isso que a gente conversou aqui agora? Tem que ser a causadora direta do dano. E o que que faz com que a conduta humana seja a causadora direta do dano? É o chamado, presta atenção, é o chamado nexo de causalidade. Se você tem a presença desses elementos, e onde for responsabilidade subjetiva, essa subjetividade vai estar analisada dentro da conduta humana com o elemento culpa, se for o caso, por isso que eu vou botar aqui separado, se for o caso, qual vai ser o resultado final? Qual vai ser o resultado final dessa equação? Qual vai ser o resultado final? O resultado final dessa equação será o quê? O dever de indenizar. Então, eu estou somando conduta humana, nexo, dano, indeniza. Tudo bem? O cifrão representa a indenização. Agora, se você tem isso aqui, ó, agora, se você tem isso aqui, preste atenção agora. Se no meio do caminho ocorre um rompimento do nexo, tá vendo aqui? Um rompimento do nexo. Sabe o que vai rolar aqui? Vai rolar categoricamente, que não vai haver indenização. Vou botar esse marca-texto aqui mais fino. Vai rolar categoricamente que não teremos a nossa indenização. Simples assim. Simples assim. Por quê? Porque o rompimento do nexo de causalidade caracteriza. O rompimento do nexo de causalidade é o mesmo que excludente de responsabilidade civil. Responsabilidade civil não é para indenizar? É. Se você, meu amigo, se você está excluindo a responsabilidade civil, é porque você não vai indenizar. Então, quando eu falo de excludente de responsabilidade civil, vou botar aqui assim, ó, excludente de responsabilidade civil significa dizer que não haverá indenização. Não gostei disso aqui, vou fazer diferente. É igual, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho diferente aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Então, olha aqui, ó. Pra ficar bonito esse negócio.
excludente de responsabilidade civil. Eu estou excluindo esta responsabilidade civil. Então, o rompimento do nexo de causalidade é o mesmo que a excludente de responsabilidade civil. Visualizou? Agora, professora, eu preciso de exemplo. O que é capaz de romper? Eu não sei se eu tô gostando dessa cor, porque eu tô achando que não tá destacando muito. Deixa eu ver se esse daqui destaca. Peraí. Aqui eu acho que vai melhor. Vai melhor, né? Excludente de responsabilidade civil. Agora, professora, o que é que causa esse rompimento do nexo de causalidade? Muito simples. O que causa? O que causa esse rompimento? Gente, presta atenção agora. Presta atenção agora. Culpa ou fato exclusivo da vítima. Professora, me dá um exemplo? Dou. Vem comigo aqui, te dou o exemplo. Eu tô chegando na minha casa e eu abro o portão da minha casa para eu entrar. Conforme eu abra o portão da minha casa para eu entrar, o cachorro sai correndo. E eu fiz isso voluntariamente. Eu sei que o cachorro sai correndo. Aí eu abri o portão da minha casa, o cachorro saiu correndo. Mordeu uma pessoa. Eu vou responder, concorda? Eu vou responder. Agora, imagina você que tem uma placa no portão da minha casa. Tem uma placa. Cuidado, cachorro louco, bravo, desnorteado, agressivo, matador. Bem grande, com letras garrafais. E o meu portão é grade. Ou seja, dá para você ver o cachorro. Aí tem essa placa lá. E tem ainda uma outra placa. Não coloque a porra da sua mão no portão, porque o cachorro vai arrancar seu dedo. Aí você tá passando e fala: ó, duvido que ele arranca. Ó, bota a mão e sai sem o dedo. Sai sem o dedo. Tu é idiota? É, né? Então pronto. Eu não vou responder por isso. Isso é uma culpa exclusiva sua. E culpa exclusiva rompe o nexo de causalidade. E se rompe o nexo de causalidade, o que a gente vai ter aqui? Não indeniza. Entendeu? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Outra coisa que não indeniza: culpa ou fato exclusivo de terceiro. Ora, um terceiro foi o causador do dano. Um terceiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, estamos dando uma festa na minha casa. Convidei você para uma festa. Não, oh Deus, eu não gosto desses exemplos, não. Maria convidou a gente, nós todos, para uma festa na casa dela. Aí estamos todos lá curtindo a festa, dançando, papapá, papapá. De repente, um dos convidados tira uma arma e atira em todo mundo. Maria tem alguma coisa a ver com isso? Não, não. Isso foi um fato causado exclusivamente por um terceiro. Maria, embora todos estejam na casa dela, ela não tem nada a ver com isso. Entendeu? Ela não tem nada a ver com isso. Então, é óbvio que isso rompe o nexo de causalidade. E também, um outro caso que rompe o nexo de causalidade é o fortuito ou força maior.
Vamos ao exemplo do portão de novo. Meu cachorro, louco, bravo, doido, tá doido para matar o carteiro toda vez que o carteiro passa. Só que eu mantenho o portão totalmente fechado sempre. E eu sou super chata com isso, super diligente com isso. Aliás, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Aqui na minha casa, o portão de entrada, você entra, aí tem um outro portão. Só quando eu fechar o portão de trás é que o outro portão da frente abre. Pra você ver o nível de loucura aqui, meu. Com essas coisas. Porque quando a gente dá aula do negócio, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Então, eu pego. Tudo bem que os meus aqui são tudo doido. Quando eles saem pra rua, eles não mordem as pessoas. Eles saem correndo, desnorteados, loucos. Entrando na casa dos outros, pegando comida. É isso que eles fazem. Se tiver tendo um churrasquinho na casa, como tava tendo ali, eles entram e ficam lá esperando comida, atacam as pessoas para pegar comida, o lanche. Então é tudo doido. Minha gangue, né? Cleitinha, Juninho, Kiki, Bob e Pitico. Ou Pequeno, que era o menor de todos, mas agora é o maior de todos. E não, parece um boizinho. Então, assim, eu tenho super cuidado. Agora, deu uma chuva, um raio caiu no portão e o portão caiu, velho. E os cachorros saíram correndo, desembestados. E morderam as pessoas. É óbvio que eu não vou responder por isso. Porque isso é um fortuito ou força maior. E o fortuito ou força maior é uma situação que exclui a responsabilidade civil. Porque eu não tenho como responsabilizar uma pessoa pelo fortuito. Agora a culpa é minha porque mandaram um raio aqui. Ah, faça-me um favor, né? Então a gente tem essa situação. Ah, Roberta, mas e se a Maria sabia que o atirador estava armado? Aí já muda de esquema. Já começa a não ser exclusivo de terceiro e começa a ter uma participação dela. E é diferente. Entendeu? Então, muito cuidado com as causas que excluem a responsabilidade civil. Você entendeu isso? E por que eu estou te explicando isso? Porque, dá o print nessa tela aí. Por que eu estou te explicando isso? Simplesmente porque excludente de responsabilidade civil é muito diferente de excludente de ilicitude. É muito diferente de excludente de ilicitude. Porque na excludente de ilicitude, e se você errar isso aqui, meu irmão, eu arrebento sua fuça. Excludente de ilicitude tem um detalhe. Sabe qual é? Que bosta. Olha o que eu escrevi aqui. A excludente de ilicitude, ela pode ou não ter indenização. Então, a excludente de responsabilidade civil, e quais são as excludentes? Culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior. Tá? Aqui, excluindo a responsabilidade civil, não tem indenização. Agora, excludente de ilicitude,
pode ou não ter indenização. Roberta, como que vai ter e como que não vai ter? Depende. Depende. Veja, quais são os casos de excludentes de ilicitude? Estão previstas essas excludentes no artigo 188 do Código Civil. E quais são elas? Quais são? Legítima defesa, exercício regular de um direito e estado de necessidade. Professora, tudo isso está previsto no artigo 188 com quais palavras? Tá aqui. Tá aqui. Ou seja, 188 diz o seguinte, do Código Civil, diz o seguinte: não constituem atos ilícitos. O que não são atos ilícitos? Os praticados em legítima defesa ou exercício regular de um direito. E 2, a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Esse 2 é o chamado estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? É você, para evitar um mal maior, você causa um outro dano. É aquele clássico exemplo. Para não atropelar a criança, eu tô vindo com o meu carro, para não atropelar a criança, eu jogo o carro pro lado e bato no carro do lado que tá passando. Para evitar um mal maior, que é o atropelamento de uma criança, eu bato no carro do lado. É muito melhor você destruir coisas do que matar pessoas, né? Então, você vai observar isso aí. Isso é um estado de necessidade. Não confunda estado de necessidade com estado de perigo. Estado de perigo é vício do negócio jurídico. É quando você paga muito caro para salvar a própria vida. Você chega no hospital passando mal, você tem um plano de saúde, o plano de saúde vira e fala assim: olha, eu vou pedir aqui um cheque calção para você. Você não vai falar, volto amanhã. Não, você tá morrendo, você tá na merda, tá morrendo. O que você vai fazer? Vai dar a porra do cheque calção, vai dar a merda do cheque calção e vai simplesmente, se tratar. Isso é estado de perigo. Depois você consegue anular esse negócio jurídico ou discuti-lo judicialmente. Isso é estado de perigo. Estado de necessidade. É quando você, para evitar um mal maior, uma tragédia maior, você causa um dano a alguém. Entendeu? Você causa um dano a alguém, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Aí aqui, gente, eu te pergunto: excludente de ilicitude exclui a indenização? Não. Pode ter ou não indenização. Esses artigos aqui, o 188, eles são analisados junto com o 929 e o 930, mas eu já te dou logo a real aqui. Na verdade, vai indenizar respondendo essa pergunta. Assim, ó. Quem sofreu o dano? Foi quem causou o problema? Calma que você vai entender. Quem sofreu o dano foi quem causou todo o problema? Todo o problema? Se você responder que
sim, não indeniza. Se você responder que não, sim, indeniza. Olha isso. Então, quem sofreu o dano foi quem causou todo o problema? Sim. Então, o problema é dele, não vou indenizar nada. Se quem causou o dano, aliás, se quem sofreu o dano não foi quem causou o dano, se quem sofreu o dano não foi quem causou o problema, indeniza. Ai, Roberta, que negócio difícil. Que negócio difícil. Que merda. Calma que você vai entender agora. Vamos lá. Você tá andando ali na rua. Você olha pro carro, um Porsche. Quanto custa o vidro de um Porsche? Muito caro. E aí você olha o Porsche e visualiza um cachorro dentro do Porsche. Um sol de matar o peão, né? Um sol de matar queimado e o cachorro lá dentro. O cachorro vai morrer queimado lá dentro. Vai morrer assado lá dentro. Entendeu? Quando o cachorro, você vê que o cachorro tá ali morrendo assado, o que você faz? Pega um pau, quebra o vidro, salva o cachorro. Esse foi o problema. Te pergunto, quem sofreu o dano? O dono da Porsche. Quem deixou o cachorro lá dentro? O dono da Porsche. Então, responda para mim aqui. Quem sofreu o dano? O dono da Porsche. Mas quem causou esse problema todo de deixar o cachorro lá dentro? O dono da Porsche. Então, se ele que causou o problema foi quem sofreu o dano, eu indenizo? Não. Não. Mas para agora, eu quero te dar algumas situações, alguns contextos para que você possa treinar isso. Tá? Para que você possa treinar. Vamos lá. Situação número 1. Agora você vai treinar comigo, tá? Tá aqui o João. Com o filhinho dele. Vou botar o filhinho dele de rosa. Tá aqui o João. Com o filhinho dele, Joãozinho. Tá? Aí aqui, ele tá na calçada. Aqui é bem a pista. Tudo bem? Aqui é bem a pista. Aí, sabe o que rola? Rola que os carros estão passando. Olha aqui, ó. Os carros estão passando. Tá todo mundo dirigindo seu respectivo carro. O carro azul é da Lorena. Vou botar aqui, ó. Lorena. E o carro roxo da Patrícia. Tá? Lorena, Patrícia. Tudo bem? O menino, presta atenção, o menino se joga na pista. Patrícia vem dirigindo o carro dela aqui, ó. Ó, pá. Lorena vem aqui. Quando a Lorena se depara com a situação do menino,
Para não atropelar o menino, ela, pof, joga o carro pro lado e bate no carro da Patrícia. Minha pergunta é, nesse primeiro caso, Lorena, que causou um dano, vai ter que indenizar a Patrícia? Primeiro caso. Lorena, que causou o dano para a Patrícia, Lorena bateu no carro da Patrícia. Ela vai ter que indenizar a Patrícia? Vamos lá. Essa foi a primeira situação. Depois a gente vai voltar respondendo todas as situações. Tá? Vamos para o caso 2. Caso 2. Tá aqui o shopping. Tá aqui o shopping. Não sei desenhar o shopping. Ficou horrível, parecendo uma casa, né? Tá aqui o shopping. Shopping. Beleza, maravilhoso. Né? O shopping e tal. Bem aqui na frente do shopping tá o estacionamento do shopping. Tem as vagas aqui. Tudo bem? Tem as vagas aqui. O que acontece? Patrícia tá com a Kombi dela estacionada bem aqui, ó. Vamos lá. Patrícia tá com a Kombi dela estacionada bem aqui. Vem aqui o João saindo do shopping. O João saindo do shopping. Com o menino. Com o menino aqui, tá vendo? Aí Lorena, coitada, vem com o conversível dela aqui para poder estacionar na vaga. Então, Lorena tá vindo aqui, andando aqui com o conversível dela. Tudo bem? Esse menino se joga no meio da pista. Lorena, para não atropelar o menino, joga o carro dela em cima e bate na Kombi estacionada da Patrícia. Novamente, Lorena causou um dano para a Patrícia. Minha pergunta é: Lorena indeniza a Patrícia? Esse é o caso 2. Esse é o caso 2. Tá? Caso 2. Caso 3. Caso 3. Imagina você que... Vou botar aqui, caso 3. Que Patrícia foi fazer um passeio. Foi fazer um passeio lá na praia dela lá, com a prancha dela, surfista. Aliás, foi fazer um passeio, surfista do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Ela foi fazer um passeio lá no Lago Paranoá, foi com a Kombi dela, só que ela levou o cachorrinho dela. E aí o cachorrinho tá bem aqui dentro da Kombi. Um sol de matar, né? Um sol de matar. Tá aqui o carro da Patrícia. Vem a Lorena, que não tem nem tamanho, professora Lorena Ocampos, tadinha. Vem a Lorena com um pedaço de pau. Vocês sabem que a Lorena mede 1,52 m. Vem a Lorena com um pedaço de pau. Agora você pode dar um print nessa tela e marcar a Lorena no Instagram. Vem a Lorena com 1,5 m de tamanho,
com um pedaço de pau maior que ela e quebra o vidro do carro para salvar o cachorro. Ou seja, Lorena causou um dano para Patrícia, que foi referente ao vidro da Kombi, e Lorena tem uma capa aqui de juiz. Vou fazer a capa dela aqui. A capa dela é maior que ela, coitada. Tá? A capa dela de juiz. Vou botar aqui, ó, a capa dela de juiz. Então, Lorena quebra o vidro para salvar o cachorro da Patrícia. Ela causa um dano para Patrícia. Minha pergunta é: indeniza ou não indeniza? Para esses 3 casos, você vai aplicar a pergunta em vermelho. Para esses 3 casos, você vai aplicar a pergunta em vermelho. O que tem a pergunta em vermelho aqui, professora? Vamos lá. Oh, inferno. Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui que eu fiz besteira. Peraí, capa. Para esses 3 casos, você vai aplicar a pergunta. Lembra da nossa pergunta? Então, para esses 3 casos, você vai aplicar a nossa pergunta. Quem sofreu o dano foi quem causou o problema? Sim, não indeniza. Não, sim, indeniza. Então, vamos lá. No primeiro caso, Patrícia estava lá no carro roxo dela, Lorena veio aqui, para não atropelar a criança, pof, bateu na Patrícia. Lorena causou dano no carro da Patrícia, indeniza? Vamos lá, quem sofreu o dano aqui? Patrícia. Se Patrícia sofreu dano, a gente vai perguntar: quem sofreu dano, Patrícia, foi quem causou o problema? O que a Patrícia tem a ver com esse menino aqui? Nada. Então, quem sofreu o dano foi quem causou o problema? Não. Então, sim, indeniza. Sim, indeniza. Lorena vai pagar o conserto de quem? Da Patrícia. Só que quem foi o real causador do problema? O João, que não prestou atenção no filho dele, e o filho dele se jogou na rua. Então, Lorena indeniza a Patrícia e age em regresso contra o pai da criança. Entendeu? Em regresso. Então, aqui, sim, indeniza. 2. Lembra? O 2, Lorena vem aqui no conversível dela, ó, vindo lá de baixo, procurando vaga. Para não atropelar o menino, ela joga o carro pro lado, bate na Kombi da Patrícia, que estava estacionada. Vamos lá. Lorena bateu na Kombi da Paty, que estava estacionada. Lorena indeniza a Patrícia? Lorena indeniza a Patrícia? Quem sofreu o dano? Patrícia. Foi quem causou o problema do menino estar andando no meio da rua? Não. Então, indeniza? Sim. Sim, indeniza. Sim, indeniza. Agora, Lorena pode agir em regresso contra quem?
contra o João. Eu sempre falo disso nas minhas aulas de Roberta e as 6 questões, sempre. Especificamente, teve uma vez, eu não lembro qual foi o exame, que eu falei exatamente isso. Aí a banca cobrou exatamente essa questão. Exatamente igual. Eu falei, não é possível. Não é possível. Cobrou igual. Só que ela mudou uma vírgula da minha questão. Porque a banca colocou assim. Imagina que a Lorena vem andando aqui, presta atenção agora. Imagina que a Lorena vem andando aqui e para não atropelar a criança, ela bate no carro da Patrícia. Mas quem vem vindo com a criança aqui é a própria Patrícia vindo com o filho dela. Patrícia vindo com a filha dela, não olha a filha direito, a filha sai correndo no meio do estacionamento e Lorena, para não atropelar a filha da Patrícia, joga o carro e bate no carro da Patrícia. E aí? Quem sofreu o dano? Foi a Patrícia. Foi quem causou o problema? Foi. Sim, então não indeniza. Quem tá fazendo questão de prova aí vai ter feito essa questão. E deixa eu te falar, teve gente aí que dá aula de direito civil em outros lugares que errou o gabarito do pós-prova. Falou que a banca não tinha, a questão não tinha resposta. Só que qual é a resposta? Não vai indenizar. Por quê? Porque quem causou todo o contexto foi quem sofreu o dano. Para não atropelar a filha da Patrícia, que estava com a Patrícia, ela jogou o carro pro lado e bateu no carro da Patrícia. Então, minha filha, Patrícia, valeu, falou. Problema seu. Entendeu? Não vou indenizar nada. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro caso. Porque ainda tem um outro caso que também caiu em prova que eu quero falar com você. Terceiro caso. Tá lá, Lorena, com a capa dela de juíza, pegou um pedaço de pau maior que ela, que não é muito difícil, pegou um pedaço de pau, quebrou o vidro para salvar o cachorro do carro da Patrícia. Vamos lá. Quem sofreu o dano? Patrícia. Mas foi a Patrícia que causou o problema ao deixar o cachorro dela lá dentro do carro. Então, Lorena vai indenizar neste caso? Indeniza? Não. Não indeniza. Não indeniza. Claro que não. Direto no Instagram eu fico vendo vídeo desses. Direto. Olha esse quarto caso que caiu na prova. Olha esse quarto caso. Patrícia emprestou uma bicicleta, uma bike, para Lorena andar no parque. Tá? Para Lorena andar no parque. Essa bicicleta vale ali por volta de 20 mil reais. Bicicleta cara. E aí, Paty tá lá andando de bicicleta. Paty não, Lorena. Patrícia é a dona da bicicleta e emprestou pra Lorena a bicicleta. Aí a Lorena tá lá, super fitness, porque você tem uma professora desse gran que é gata, próspera e fitness, é a Lorena. O único defeito da Lorena é que ela gosta da área criminal. É o único defeito que aquela mulher tem. Porque eu não sei se vocês já viram essa mulher ao vivo. Se vocês já encontraram essa mulher. Pense numa menina linda, impecável, teta manequinho, parece uma bonequinha. Gente fina. No começo eu não gostava da Lorena não, porque ela infernizava a minha vida. Depois eu conto essa história pra vocês, é uma fofoca. Lorena já foi minha coordenadora em outro curso e infernizava a minha vida. Aquela mulher infernizava a minha vida, mas tudo bem. Aí, linda, impecável, único defeito.
gostar do penal. Se ela gostasse do civil, essa menina seria perfeita. Lorena tá lá andando de bicicleta. Vamos desenhar a capa dela. Lorena tá lá andando de bicicleta, né? Cabelinho assim e tal. Andando ali com a bicicleta dela. Aí, a bicicleta da Patrícia. Lá na frente, ela visualiza o João e a Maria certamente o João e a Maria, um casal discutindo, e o João pega uma faca para matar a Maria. Briga de casal, a gente mete a colher sim. Né? A gente vai salvar a mulher sim. O que a Lorena faz? Lorena pedala. Lorena pedala bem muito rápido. Pá! Se joga em cima do casal. João cai. Maria sai correndo. E a bicicleta fica toda destrambelhada. Minha pergunta é: Lorena causou um dano para Patrícia. Patrícia tem que ser indenizada por Lorena? E aí? Me fala. Lorena destruiu a bicicleta para salvar a Maria. Patrícia vai ser indenizada pela Lorena? O que você me diz? Reage para a vida. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Responde minha pergunta. Quem sofreu o dano? Patrícia. Foi quem causou o problema? Não. Então o quê? Sim, indeniza. Então aqui é o quê? É sim. Lorena vai pagar os 20 mil reais da bicicleta para Patrícia. Só que quem paga pode agir em regresso, não pode? Pode. Lorena vai agir em regresso contra quem? Lorena vai agir em regresso contra quem? Fala logo. Fala aí pra mim. Lorene vai agir em regresso contra quem? Porque ela pagou os 20 mil pra Paty. Ela vai agir em regresso contra quem? Ah, professora, é contra o João. Não. Quando a pessoa age em legítima defesa de alguém, o regresso é contra aquele que você salvou. Quem você salvou? Maria. Então, Lores vai agir em regresso contra Maria. Uma galera errou essa questão quando ela foi cobrada, menos os meus alunos, cada que os meus alunos sabiam disso. Robertina do meu coração, e onde que eu encontro essas informações? Bem aqui, ó. 929 e 930. 929 e 930. Tudo bem? Lorena vai entrar ao vivo agora, né? Vamos ver se ela atende a gente de vídeo. Vamos ver. Acho que ela não vai atender, não. Se ela atender e estiver deitada ainda. Não vai atender.
Me ignorou. Olha que absurdo. Ignorada com sucesso. Deixa. Deixa, viu, Lorena? Estamos de olho nisso. Ignorada com sucesso. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos voltar aqui no nosso material. Falamos das excludentes de ilicitude. Professora, se a pessoa quebra a janela para salvar um bebê e na verdade era uma boneca, eu buscaria indenizar, eu não indenizaria o dono do carro porque ele criou esse contexto aí de deixar um negócio parecendo uma pessoa dentro do carro. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Dá o print nessa tela. Dá o print. Lorena me ligando. Tudo bem? Oi, tudo bem? Os alunos querem ver você. Gente, sério? Sério, porque eu tô usando você de exemplo. Ah, meu Deus, cadê eu com 1,40? 1,50 m dessa vez. Gente, ela atendeu. Nós estamos ao vivo, tá, Lorena? Porque eu tô sabendo que vai ter aula sua. Vou virar você pra câmera, tá? Daqui a pouco. Gente, olha quem apareceu aqui. Oi, gente, até daqui a pouco, em 11 horas a gente tem aula. Desenhei você Tá falando de mim. quebrando vidro, atropelando as pessoas na rua. Tá assim. Nossa, Roberta. Mas olha a tudo impressão que você passa legítima pros defesa alunos. e estado de necessidade. Aí eu falei, gente, a Lorena, ela é perfeita. O único problema dela é que ela é o quê? Gosta de penal. Por isso. É o único defeito. Beijo. Tchau. Beijo, beijo, gente. Tchau. Consegui, gente. Tô com moral. Tô com moral. Vocês estão vendo? É, Brasil, vocês estão achando que não foi? Ela, ó, bichinha me retornou. Já já ela vai entrar aí ao vivo. Ela é tímida nada. Vamos lá. Ela tava malhando. E a vida dela é o quê? Malhar. Eu tava o quê? Comendo meu pão francês antes da aula. E é sobre. Maravilhosa. Pequenininha. Chaveirinho, meu chaveirinho. Pois bem. Seguinte dá o print nessa parada aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui, tá? Nessa história de excludente de ilicitude, quem sofreu dano foi quem causou o problema? Sim, não indeniza. Não, sim, indeniza, tá? Tudo bem? Tudo bem? Maravigold, Maravigold. Professora, acabou a aula? Claro que não. Quero conversar com você rapidamente sobre alguns pontos finais aqui, tá? Alguns pontos finais aqui. Vamos lá. O incapaz. Roberta, pelo amor de Deus, quem é o incapaz? Quem é o incapaz? Bom, o incapaz pode ser o absolutamente ou o relativamente incapaz. Onde que estão essas pessoas no Código Civil? Artigo 3º, artigo 4º. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Que a gente chama de menor impúbere. Tá? E quem são os relativamente? Quem são? Os maiores de 16 e menores de 18 anos
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam vontade, e os pródigos. Tudo bem? A minha pergunta é: o incapaz, lembre-se sempre que pessoa com deficiência é, inicialmente, pelo primeiro momento, capaz. Se, pela deficiência ou outro motivo, a pessoa não conseguir manifestar vontade, aí sim ela será considerada incapaz. E é sobre. Então vamos lá. Se o menino de 15 anos de idade, que é absolutamente incapaz, causa um dano para alguém. Resumindo essa história, se um incapaz causa um dano para alguém, quem responde? O próprio incapaz? Nós vamos ter aqui a incidência do artigo 928, tá? Quando o incapaz causa um dano, quem vai pagar por esse dano é o representante dele. Se o representante não tiver condição de indenizar, aí a gente pode atingir o próprio incapaz se ele tiver patrimônio. Lembra da menina Maísa? Hoje ela é maior, salvo engano. Mas quando ela era criancinha, que ela já trabalhava com o Silvio Santos, ela ganhava já muito dinheiro. Então, se Maísa causasse um dano para alguém, e os pais da Maísa não tivessem condição, mas a Maísa já tivesse, a própria Maísa poderia ser responsável e pagar pelo dano que ela causou? Sim. Só que eu quero que você entenda que a responsabilidade civil do incapaz é uma responsabilidade, sabe o quê? Subsidiária. Ou seja, eu só vou atingir o incapaz se o representante não tiver condição ou obrigação de fazer naquele caso. Então, se cair alguma coisa sobre isso na sua prova, você vai lembrar que a responsabilidade do incapaz é subsidiária, ok? Tudo bem? Outro dado importante. Professora, deixa eu pegar aqui. Ué, gente, por que eu não tô conseguindo copiar o negócio? Outro dado importante. Responsabilidade do incapaz é subsidiária, tá? Meu senhor. Responsabilidade civil por fato causado pelo animal. Isso aqui é um perigo louco. Imagina se morde alguém. Artigo 936. Aqui, a responsabilidade civil é o quê, pessoal? A responsabilidade civil aqui é objetiva, ou seja, não analisamos culpa. É uma responsabilidade objetiva que decorre da própria lei, tá? Não analisamos culpa. Quem é que responde? O dono
ou o detentor do animal. O dono ou o detentor do animal. Responde de maneira objetiva. Mas não esqueça que a gente pode encontrar por aí as causas de excludente de responsabilidade civil, tá? Meu cachorro tá dentro de casa e a pessoa vai lá e coloca a mão no portão, dentro do portão, sabendo que tem um cachorro lá porque eu botei a placa. Ora, né? Tá bom? Tudo bem? Show de bola. Cuidado. Então, o dono ou o detentor do animal responde de forma objetiva. Responde de forma objetiva. Tá? Que mais? Vamos lá. Tem mais uma informação aí que eu quero passar para você. Deixa eu botar mais aqui. Mais uma informação. Essa daqui, categoria. Vamos lá. Tá aqui o prédio. Tá aqui o prédio. Porta do prédio. João tá passando lá embaixo. Um pedaço da fachada do prédio desprende. Acompanha aí. E cai na cabeça do João. Viu? Um pedaço do edifício, um pedaço da fachada do prédio cai na cabeça do João. Professora, quem é que responde neste caso? A gente vai ter um artigo aqui que eu quero abrir para você, que é o artigo... Ó o do cachorro aqui, ó. O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Beleza. 937. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína se essa provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, aqui, quando a gente fala de edifício em ruína, o pedaço do prédio caiu na cabeça do sujeito e o sangue aqui, ó. Quem responde? Quem responde? Nós vamos ter categoricamente a incidência do nosso artigo 937. De cara, o 937 fala para você o dono do edifício. Então, edifício em ruína, quem é que responde? Quem é que responde? O dono. E ele fala aqui, o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína se esta provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, o dono responde por isso, o dono do prédio. O dono. E essa responsabilidade é objetiva. Por quê? Porque a lei não fala de análise de culpa. Se a lei não fala de análise de culpa, não tem análise de culpa. Desculpa. Não tem análise de culpa. Você não vai dar uma de doido, tá? Não vai. Agora. Tá aqui o prédio. Tá aqui o prédio.
O vizinho, desgramento, larga o jarro de planta, no parapeito da janela. João tá passando lá embaixo e, de repente, o jarro de planta cai na cabeça dele. E ele sofre o acidente. Ou pode ser qualquer outra coisa. Ah, o casal tá brigando lá em cima e a mulher arremessa uma panela de pressão na cabeça do cara, o cara agacha, a panela de pressão cai lá embaixo. Coisas caídas, arremessadas, coisas defenestradas, que é a responsabilidade civil por defenestramento, que caiam lá de cima e causam prejuízo para alguém, quem é que responde? Nós vamos ter aqui a incidência do 938. Aquele que habitar o prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Tá? Então, aqui nesse segundo caso, quem vai responder? Aquele que habitar o prédio. Aquele que habitar o prédio. Roberta, sendo então, portanto, quem habitar o prédio, pode ser o dono? Pode, se ele estiver habitando lá. Pode ser o locatário? Pode, se o imóvel estiver alugado. Pode ser um comodatário? Pode, se o imóvel estiver emprestado. É quem estiver habitando. E mais uma vez, olha lá. Aquele que habitar o prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Detalhe, gente. Detalhe do coração, importante. Aqui também a responsabilidade é objetiva. Aqui também a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não se analisa culpa. Não se analisa culpa. Tudo bem? Eu não vou analisar culpa. A questão não fala para analisar culpa. Tudo bem? Então, muito cuidado. Caiu uma questão no exame de ordem que foi mais ou menos assim, ó. Presta atenção. A sociedade empresarial XYZ alugou a sala comercial, a sala não, alugou o edifício inteiro, alugou o edifício de propriedade da sociedade empresarial ZYX. Tá? No dia 9/10, despencou um jarro de planta no carro do João. Ou seja, tá aqui o prédio que está alugado. O jarro de planta caiu em cima do carro do João. Quem responde? Quem responde? Você já sabe. Coisas caídas, presta atenção. Coisas caídas, responde quem está habitando.
Então, quem é que está habitando? A sociedade XYZ que alugou. Então, nesse caso aqui, a XYZ responde. Porque despencou o jarro, eu vou aplicar o artigo 938. Agora, se uma situação diferente fosse, se no dia 9/10 despencou uma placa de concreto do prédio, que parecia precisar de reparos. Quem iria responder? A sociedade ZYX pelo 937. Cuidado com esses peguinhos de prova aí, viu? Cuidado com esses peguinhos de prova. Porque nesse caso, quem vai responder é o dono. Então, se a coisa cai, coisas caídas, responde quem habita. Se for o edifício em ruína, responde o dono. Tudo bem? Responde o dono. Certo? Belezura? Belezura? Agora, vamos aqui, ó, nessa questão aqui de habitar. Coisas caídas. Ninguém anda embaixo do edifício olhando para cima. Então, muitas vezes, as coisas são caídas, arremessadas, lançadas, e a gente não sabe de onde a coisa saiu. A gente não sabe de onde a coisa saiu, de onde a coisa caiu. Entendeu? Não dá para saber. Quem responde? No caso das coisas caídas, se não der para saber de onde a coisa foi arremessada e não for identificado, quem é que responde? O condomínio. O condomínio responde. E o condomínio vai responder por uma teoria chamada teoria da causalidade alternativa. Ou seja, alternativamente, se não der para saber de onde a coisa foi arremessada, aí o condomínio responde, porque o que a gente não pode deixar é a pessoa lá embaixo ter a devida reparação. Tá bom? Tudo bem? Uma última coisa sobre responsabilidade civil que eu quero que você preste atenção é toda vez que tiver mais de um causador do dano, mais de um responsável, a gente vai observar o 942. Olha isso. Olha isso. Os bens do responsável pela ofensa, ou seja, o causador do dano ou violação do direito de outrem, ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, quando a violação do dano foi causada por mais de uma pessoa, essas pessoas são solidariamente responsáveis. Lembre-se que solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Nesse caso, a gente vai ter aqui o caso de uma responsabilidade solidária. Se duas pessoas causarem o dano, os dois respondem solidariamente. Nesse caso aqui, das coisas caídas, se habita duas pessoas o imóvel, se duas pessoas estão habitando o imóvel, esses dois são solidariamente responsáveis, tá? Professora, e o prédio que não tem condomínio? Se o prédio não tem um condomínio instituído, a gente tem um condomínio fictício. Aquele conjunto de pessoas ali formam um condomínio, todos eles vão responder, tá? Tudo bem? Belezura? Vamos dar o print nos nossos slides de hoje? Falamos tanta coisa maravilhosa. Dá o print aí.
Vai dando print. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cuidado com o estado de necessidade. 3, 2, 1. Guarde essa pergunta no coração, tá? 3, 2, 1. Três, dois, um. Três, dois, um. E cuidado com uma questão que faça você confundir quem é o dono e quem habita. Ruína, dono, caído, habita. Ruína, dono, caído, habita. Tá? Ok? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do encontro de responsabilidade civil. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo. Tchau, gente. Até a próxima.